Prado nos dá o gancho para a gente falar sobre Oscar. Ele fala aqui que o Oscar é um ex-jogador e não devemos depositar nossa confiança no seu futebol. Bora de Lucas e Oscar. O Edson Soloco falou que esse velho é doido. Lucas e Oscar, bora lá. O Fernando Gomes chegou aqui, ó, me engravida, Alexander. Oscar e Lucas Moura treinaram normalmente nesta terça-feira, tá? Fizeram todas as atividades, todos os trabalhos com bola. E a expectativa é de ambos estarem disponíveis para o compromisso diante da LDU. O Lucas Moura e o Oscar devem treinar também no próximo, na quarta-feira. E aí o Lucas vai ter condições de jogar de 15 a 20 minutos de jogo, tá? Não mais do que isso. E o Oscar vai ter condições de jogar de 45 a 60 minutos ali, mais ou menos. O que vai pegar no caso dos dois é, obviamente, o ritmo de jogo. O Lucas Moura praticamente não joga mesmo, né? Desde a semifinal contra o Palmeiras, né? Porque depois ele teve minutos picados contra o Alianza Lima, contra o Fortaleza, contra o Vitória, contra o Atlético Nacional lá e aqui, mas se a gente for juntar esses minutos aí, não dá nada, acho que contra o Sport também, se a gente juntar esses minutos ali, passa malemar de um jogo, né? De 90 minutos. Então, jogar mesmo, ele jogou a última partida contra o Palmeiras lá na semifinal. Então, tá precisando de ritmo de jogo. E o Oscar, ele não joga desde o confronto contra o Corinthians, né? Que ele se machucou no início da partida. Então, a última partida inteira, por exemplo, dele foi contra o Bragantino. E, então, os dois ali, a gente tem uma questão de ritmo de jogo que precisa ser considerada. Só que aí o São Paulo acredita que, mesmo sem ritmo de jogo, o fato deles serem talentosos, deles serem jogadores diferentes, eles podem, quem sabe, numa necessidade na reta final da partida, você precisando de resultado, você precisando realmente buscar o gol, que eles possam entrar. Vou dar um exemplo. Se a previsão do Diegão, por exemplo, estiver correta, de ser um 4-0, vamos lá, o São Paulo tá 2-0 para o São Paulo, e aí o São Paulo com 15 minutos do segundo tempo faz o terceiro. Aí acho mais difícil de Lucas Moura e Oscar jogarem contra a LDU, porque acho que o Crespo vai querer um lado mais físico, de contragolpe, aí eles podem acabar não jogando. Mas numa necessidade, a expectativa é de ter os dois para que, se precisar, até pensando numa penalidade, né, em disputas de pênaltis, porque aí, digamos, tá 2-0, os dois entraram, vai para os pênaltis. Meu irmão, vocês dois aí, os dois maiores salários do elenco, vocês vão bater o pênalti. Vão bater o pênalti, vocês vão precisar aí dessa responsabilidade, porque vocês vieram para isso, vocês vieram para momentos como este. E os próprios atletas, tá? Os dois atletas também entregam essa responsabilidade, eles sabem dessa responsabilidade. O Lucas, por exemplo, eu tenho dito, em situações normais, se o São Paulo tivesse empatado lá em Quito, o Lucas Moura, acho que ele não iria para esse jogo. Mas como há uma necessidade, uma urgência de virar um jogo que vai ser muito difícil e tudo, por conta disso o Lucas e o Oscar também acreditam que vão para essa partida e poderão ser opções para o técnico Crespo. Vai depender também do Crespo, né? Eu não descarto, acho difícil, mas não descarto o Crespo falar, não, pera, Lucas, 15 minutos, eu não quero você para 15 minutos. Você tá fora, quando você estiver melhor, você volta. Não descarto, acho difícil disso acontecer, mas é uma possibilidade. Até o Paulo Baeto fala aqui, ó, LDU, Lucas deixa um. Já pensou? Fazer o quarto ali para classificação? Enfim, Lídio Teixeira, como é que tá a sua expectativa para esses dois jogarem? Você acha que realmente tem que levar os dois para jogo? Como é que tá? Então, o Oscar eu ainda acho que ele vai entrar jogando, tá? Porque ele já voltou a treinar há mais tempo. Não sei, é feeling, não é informação. Agora o Lucas eu acho que ele não entra não. Ele só vai entrar se o São Paulo tiver precisando de um gol ali nos últimos 10 minutos, 15 minutos de jogo. Se o São Paulo estiver realmente precisando muito, talvez ele coloque o Lucas. Mas eu acho que ele não vai colocar, porque a gente não vai precisar, que a gente vai chegar lá já com 4-0, o Lucas não precisa entrar. Talvez ele entre, coloque o Lucas para pegar um pouquinho de ritmo de jogo. Aí já já é diferente. Entra numa outra situação.
não na do desespero, porque a situação de desespero é complicada. Você viu o Yang tentando fazer o gol, a bola sobrou no pé de Então, quem? o Do Ilho tá Yang, rapaz. cravando. Puta merda. Tanto o pé esquerdo para sobrar, foi sobrar no pé do Yang a bola. Puta merda. Mas ele não teve culpa, não, tá, gente? Eu estou falando que foi azar que a bola sobrou para ele. Ele teve até as boas intenções ali de tentar. Porque o cara tem 2 metros de altura, né? Impõe um certo respeito ali, né? Alexander? Cara, eu tô com esse seu feeling de Oscar titular na quinta. Assim, será que não dá só a gente confabulando aqui as ideias? Já que o São Paulo não tem atacantes confiáveis, Ilídio Teixeira, porque, rapaz, eu fiz um post. Eu fiz um post hoje que foi desesperador nos comentários. Porque o meu post era Ferreirinha, Dineno e Rigoni disputam uma vaga entre os titulares para fazer a dupla de ataque com o Luciano. O que encheu de comentário das pessoas? Meu Deus, a que ponto chegamos? Como que isso acontece? Não é possível disso acontecer. Minha Nossa Senhora, não é possível. O que foi de desespero das pessoas de realmente terem essas opções foi surreal. Mas o pior é que a nossa realidade é essa. Fazer o quê? É o que eu falo, né? É a nossa realidade. E ainda tem uma quarta opção que é o Gonzalo Tapia, que eu nem botei aí na mesa para debate, porque acho que o Crespo não tá pensando no Tapia entre os titulares. Mas, Ilídio Teixeira, pegando essa sua ideia de que o Oscar seja titular, você não pensaria na hipótese do Oscar ser titular e o Luciano ser o único atacante? Ele não tirar o Rodriguinho do time? Então, acho que não, porque a gente precisa ter um jogo. A gente precisa ter um jogador diferente no ataque. Eu acho que o único jogador que a gente tem, por incrível que pareça, é o Ferreirinha. É o cara que quebra a linha. É o único jogador que tem capacidade de drible ali. Mesmo o Luciano e o Rigoni também não tem essa característica. Talvez, se ele fosse muito ousado mesmo, já que os nossos dois laterais não são de apoiar, ele poderia fazer um 4-3-3. O problema é que ele não joga nesse esquema. Né? Ele poderia jogar com os quatro, né? Escolher 2 zagueiros e os 2 laterais. Poderia jogar com o Marcos Antônio no meio, com o Bobadilha, porque são os 2 melhores hoje. E Oscar. E aí na frente ele poderia colocar na direita o Rigoni, no meio o Luciano, flutuando, né? Porque o Luciano não é bem centroavante, ele pode fazer aquela flutuação, ele e o próprio Rigoni, e o Ferreirinha pela esquerda. Acho que seria o time mais ofensivo que o São Paulo poderia colocar em campo, é esse daí hoje. O que temos seria esse time. Agora, ele pode fazer isso que eu falei, trocando o Oscar pelo Rodriguinho. Ganharia um jogador que tem mais condição física hoje, que está jogando mais tempo. Só que aí tem que ser aquele Rodriguinho que estava jogando, não esse Rodriguinho que jogou contra o Santos, né? Tem que ser aquele outro Rodriguinho. Então, pode ser uma alternativa. Mas eu duvido muito que ele vai mexer no esquema. Ele não mexeu contra o Santos, eu acho que ele não vai mexer de novo. Porque contra o Santos ele estava perdendo, ele também manteve os 3 zagueiros. Ele poderia, como eu te falei, na hora que o Luan machucou, ele poderia ter colocado um jogador mais para frente e ter colocado o Negruti de volante no lugar do Luan. E aí ele colocaria os 2 zagueiros do Tolói e o Sabinão da Massa e ficaria com os 2 laterais. Mas ele não mexeu assim. Então, eu acho que ele não vai mexer no esquema. Então, acho que a gente vai jogar mesmo com os 3 zagueiros, né? O Alan Franco, Arboleda e o Ferrarese, Cédric de um lado e do outro lado o Enzo Dias, Bobadilha e... Já posso falar isso ou você queria falar isso mais para frente? Pode. Bobadilha e Marcos Antônio. Aí que falta definir se vai ser o Oscar ou o Rodriguinho. Na frente vai ser Luciano e Ferreirinha. Acho que ele não vai mexer muito nisso. Mas você iria com o Ferreirinha? Pelo Rigoni no lugar do Ferreirinha. Pode ser que ele possa fazer essa alteração, mas eu entraria com o Ferreirinha. Você entraria com o Ferreirinha jogando? Porque o Ferreirinha é o único cara que dribla, cara. É o único cara que quebra a linha. É assim, é o que eu falo. É o que tem. Não temos muitas escolhas. É o que tem. E aí, a primeira substituição que ele fará é o Rigoni. É o primeiro cara que ele vai colocar no jogo é o Rigoni. Com certeza.
Até se falou do Tapia. Então, eu acho que o Tapia, por incrível que pareça, o Tapia, eu acho que ele tá melhor do que o Dineno. Eu acho que ele deveria estar na frente do Dineno, sabe? Mas é que o Dineno é centroavante, né? O Tapia não é bem o centroavante. Mas eu acho que o Tapia tem apresentado mais do que o Dineno, que não é muito também, tá? Para falar a verdade. O Rodrigão pediu para eu falar do Cédric. Posso aproveitar e falar do Cédric já? Ele passou aqui. Não, ainda não, ainda não. Pera depois aí. eu vou falar. Ah, tem uma parte só do Cédric, é verdade. Tá. Então, eu iria com o Dineno. Não iria com o Ferreirinha, iria com o Ferreirinha no segundo tempo. Por quê? Eu iria com o Mailton na direita. Fui convencido de ir com o Enzo na esquerda, porque ele cruza bem. E acho que a gente vai precisar, cara, de um. A LDU vai jogar com o ônibus lá na frente. E acho que você ter um centroavante de ofício, não é que eu gosto do Dineno, não, tá? Acho que ele tem muitas limitações. Só que o Dineno ele é o único 9 que tem. Então a gente vai precisar de um cara que vai ficar lá brigando com os zagueiros e vai empurrar essa bola pra rede, cara. Que o São Paulo não tem. Não tem. Então acho que você vai ter o Mailton de um lado, que vai, é quase um atacante de lateral. Você tem o Enzo do outro lado, que vai avançar e cruza bem. Você já vai ter uma dupla de volantes que é qualificada, que vai municiar. Você tem o Rodriguinho, que é um meio-campista clássico, que vai fazer a bola chegar. O Luciano não sendo obrigado a ser o 9. Porque, querendo ou não, o Luciano também caiu de rendimento com a lesão do André Silva. Porque ele tá precisando, muitas vezes, ser um 9. Então, o Luciano tendo essa liberdade também. Você deixa o Dineno lá fixo, eu acho que o time pode render melhor. E aí você bota o Ferreirinha no segundo tempo. Eu iria dessa forma, tá? O Elídio iria com o Ferreirinha, tá? Eu iria assim, não sei vocês. O Dineno eu percebi no jogo contra o Santos. Se não tiver um cara para levar essa bola para ele e só finalizar, ele não toca na bola o jogo todo, né? Então tem que ter ali. E o problema é que a zaga dos caras é alta, né? O Pantera Negra lá, o AD lá, é alto pra caramba. O tal do Alala, que deu o lançamento pro primeiro gol, é alto também. Então, quer dizer, são, sabe, zagueiros altos e fortes, né? Não acho que talvez ele não leve tanta vantagem assim na bola alçada. E aí eu acho que também a gente fica muito dependente dessa jogada. Mas é uma alternativa. Por isso é que o Crespon ganha 1 milhão por mês, pô. Vou pensar nisso. Rapaz, agora vai dar a resposta mal criada na coletiva. Rapaz. E ele garantiu que o time vai ganhar. Ele não, exato. A minha interpretação foi justamente essa. Vamos ganhar. Eu uma pulga atrás da orelha com isso. Ele falou, ó, vamos ganhar. Agora, se vai passar... Se ganhar de 1-0 não adianta nada. Quase que eu falei lá, mas se for 1-0 não adianta nada, filho. Tem que ganhar de 2 para ir para os pênaltis, senão já era. Se eu não me engano, foi o Edu Afonso que fez a pergunta. Foi o Eduardo. Eu teria pegado o microfone ali, eu falava, não, Felipe, rapidinho. Crespo, vai ganhar ou vai passar? Aí deixaria o... Não, eu ia falar. Já falei. Vai ganhar. Grande, Hernan Crespo.